Sejam bem-vindos ao canal Vida e Teologia. Meu nome é Alan, eu sou pastor, teólogo, conservador e hoje nós vamos falar sobre o livro Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto. Esse livro tem 133 páginas e nesse livro John Gatto ele vai mostrar qual é o currículo oculto nas escolas, que é usado para emburrecer as crianças e, consequentemente, emburrecer os adultos. Ele vai mostrar que existem 7 lições que são ensinadas em todas as escolas, que ao invés de ajudar no desenvolvimento da inteligência, da personalidade da criança, elas, pelo contrário, vão aprisionar e emburrecer os alunos. E é sobre essas 7 lições que nós vamos falar hoje. Mas antes de falarmos sobre a primeira lição, eu peço a você que se inscreva no canal, que ative as notificações para que você não venha perder nenhum vídeo que for postado no canal, ok? Assim você abençoa o canal Vida e Teologia e ao mesmo tempo é abençoado com as resenhas, com os vídeos que forem sendo publicados aqui. 7 lições é o que todas as escolas ensinam. E ainda que os professores tenham o desejo real de ensinar os seus alunos, o que eles vão ensinar de verdade é esse currículo de 7 lições. De modo que John Gatto ele vai dizer que a culpa em si não é tanto dos professores, é do sistema escolar. E não tem como você fugir disso, não tem como fugir desse padrão que foi colocado. Essas 7 lições têm sido usadas desde o princípio para emburrecer as crianças e, como consequência, emburrecer e aprisionar também os adultos. E nós vamos ver então quais lições são essas. A primeira lição que John Gatto vai dizer aqui neste livro que as escolas ensinam para os alunos é a lição da confusão. John Gatto vai dizer que a educação de qualidade pressupõe um aprendizado com profundidade, onde o aluno ele aprende algo e ele aprofunda naquilo que ele aprendeu, até que aquele conhecimento faça parte da sua vida. Mas na lição que as escolas ensinam é diferente, é a lição da confusão. Ele vai dizer que tudo que é ensinado nas escolas não tem sequência, não tem ligação nem com o passado e muito menos com o futuro. Porque o que se aprende lá são pedaços de matérias que são dadas sem sequência nenhuma. É uma confusão, por quê? Porque ao mesmo tempo você aprende várias coisas. E ainda que você tenha interesse em aprender algo real ali, esse interesse logo é cortado, porque você tem que passar para outra matéria, você tem que passar para outra etapa. Ele vai dizer que não tem coerência, não tem ligação nem entre as matérias, nem entre os professores que dão a matéria. As matérias são ensinadas completamente fora do seu contexto e elas não apresentam nenhuma ligação entre si. E isso faz com que, para o aluno, para o jovem que está estudando, para a criança que está estudando, elas não tenham sentido nenhum. E você que já estudou sabe disso, ou que estuda sabe disso. É muito comum você olhar para aquelas coisas que estão sendo ditas ali e você não consegue associar nada com a vida real. Você não consegue pensar nunca em como usar aquele conhecimento que está dito ali. E é mais comum ainda você sair da escola e dizer 90% que eu aprendi na escola nunca serviu para nada, eu nunca usei. Eu me lembro que quando eu estava estudando, por exemplo, na aula de história, eu gostava muito da história de Alexandre o Grande. Na aula de filosofia, eu queria ouvir mais sobre Agostinho de Hipona. E aí o que que acontece? Quando chega nessas histórias, por exemplo, que eu estava muito interessado, a minha atenção estava presa ali para conhecer, o professor simplesmente fala que eles existiram, que fizeram coisas grandes e passam para frente, para outras histórias onde naquele momento eu não tinha interesse nenhum. E eu sei que nas escolas nós não fazemos apenas aquilo que nós temos interesse, mas essa desconexão, essa confusão que é ensinada para as crianças, além de desmotivar, elas tornam a vida das crianças confusa e assim também tornam a vida dos adultos. A escola ensina as pessoas a aceitarem uma vida confusa, uma vida sem conexão com o passado e sem perspectiva para o futuro. E a segunda lição que John Taylor Gatto vai dizer que as escolas ensinam é a lição da posição de classes. Essa lição vai ensinar para os alunos que eles pertencem a uma determinada classe, que eles já têm a sua posição ali naquela classe. E não tem como eles mudarem daquela posição. Eles vão estar ali querendo eles ou não. E o mais interessante disso tudo é que nem foram eles que escolheram, né? Alguém escolheu por eles qual era o lugar deles naquela classe, naquela escola, naquela sala, qual era o seu lugar na carteira, né? Qual era a sua numeração. Então as crianças crescem nesse mundo, tornam-se adultos, sempre tendo alguém para dizer a eles qual é o lugar deles.
sempre tendo alguém para dizer a eles que não tem como eles saírem daquele lugar, não tem perspectiva de crescimento, perspectiva de futuro, a não ser por meio de notas, a não ser por meio de boletins, por meio de um sistema que foi implantado ali nas escolas. E agora veja bem, não que as notas em si sejam ruins, mas o que elas representam, porque elas medem a capacidade de cada um dos alunos. E a capacidade do ser humano não é medida apenas em fazer uma prova ou passar nessa prova. Nós sabemos que tem vários meios de fazer uma prova e tirar notas boas e ainda assim não aprender nada, e ainda assim não ter um conhecimento real da matéria. Agora, a questão maior que fica nessa lição é você se acomodar com a posição que te deram, com o lugar que te colocaram. E é isso que é ensinado nas escolas. A terceira lição que John Gatto vai dizer que as escolas ensinam para as crianças, para os alunos, é a lição da indiferença. Os professores vão exigir entusiasmo, vão exigir que os alunos prestem atenção. E quando os alunos começam a prestar atenção na matéria, começam a entender a matéria e até a gostar da matéria, aí o sinal toca. Aí os alunos são obrigados a simplesmente desligarem, fecharem os seus cadernos e ir para a próxima sala, para a próxima matéria. É como robôs, né? E é interessante que esse sinal, ele lembra aquele sinal da fábrica, né, do operário. A escola ela já prepara os alunos para isso mesmo. É como o trabalhador que está ali trabalhando, de repente o sinal toca e ele simplesmente larga tudo e vai embora. Ele vai almoçar ou ele vai para casa porque deu o seu horário. Só que nas escolas deveria ser diferente. Deveríamos incentivar a criatividade, a curiosidade e o ensino para os alunos, para as crianças. Então o aluno ele começa a interessar por algo e de repente ele tem que fechar aquele caderno, ele tem que desligar todo o seu interesse e partir para um assunto que nada tem a ver com aquilo que ele estava aprendendo. E isso causa uma indiferença no aluno. Os sinais da escola, eles destroem o passado e o futuro, pois não existe nenhuma correlação entre eles e cada período é exatamente idêntico ao período anterior. E toda vez que isso acontece, o que está sendo ensinado para as crianças, para os alunos que ali estão, é que nenhum trabalho é digno de ser concluído. Eles nunca concluem nada, eles sempre param quando o sinal bate e parte para o próximo trabalho, para a próxima lição. E isso gera no aluno uma indiferença, ao ponto de chegar no momento em que nenhuma aula é interessante para ele. E ele deixa de gostar até daquelas matérias que antes ele gostava. E nós chegamos então na quarta lição que John Gatto vai dizer nesse livro. Mas antes de eu falar sobre a quarta lição, se você está gostando desse vídeo, eu peço a você que curta o vídeo, que comente e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas e possam também aprender mais sobre esse emburrecimento programado. Comente aí no vídeo o que você está achando dessas lições. Você concorda com o que está sendo dito até aqui? Você acha que as escolas realmente têm sido benéficas para as crianças, para os alunos? Ou você acha que realmente tem alguma coisa errada e quando os alunos saem das escolas, quando eles se formam pessoas completamente diferentes, mas não no bom sentido, né? No mau sentido? Deixe o seu comentário dizendo o que você acha de tudo que está sendo dito, ok? A quarta lição que John Gatto vai dizer que as escolas ensinam para os alunos é a lição da dependência emocional. Através de estrelinhas, através de notas baixas, através de sorrisos ou testas franzidas, as crianças são ensinadas a sempre renderem à sua vontade a cadeias superiores, ou seja, aos professores. Elas se tornam dependentes emocionais por aprovação. As crianças estão ali, ou os alunos estão ali, não como indivíduos que possuem o seu valor, mas eles estão ali todos esperando que alguém dê valor para eles, esperando que alguém dê uma nota para eles, esperando que alguém fale para eles o quanto eles valem. E isso causa uma dependência emocional. E o aluno, muitas das vezes, ele fica buscando a aprovação do seu professor. E isso é tão interessante que até mesmo os pais que sempre amam os filhos, né, ou falam com os filhos, filho, eu vou te amar, independente de qualquer situação. Quando o filho chega em casa com uma nota vermelha, o filho vê a desaprovação do pai. Ele percebe que o amor do pai, ou o elogio do pai, ou a aprovação do pai, muitas das vezes depende também da aprovação do professor. E veja bem, eu não estou falando que os pais têm que realmente aprovar
quando os filhos estão indo mal, quando os filhos não estão aprendendo. Só que os pais, sim, eles têm o dever de educar os seus filhos. E como nós vimos até aqui, a escola é uma completa confusão e não se aprende de fato na escola. Na escola você simplesmente ouve as matérias, o lugar de aprender é em casa, é junto com a sua família, é os pais que educam, é os pais que formam o caráter da criança e ensina a eles aquilo que são importantes. Agora, a questão que o John Gatto vai tratar aqui é que os alunos se tornam dependentes emocionais dos professores, daqueles que estão avaliando eles. E se o professor avalia de uma maneira ruim, nós sabemos que sempre tem interesse nisso. Às vezes o professor ele tem o seu julgamento dos alunos e nem sempre esse julgamento está certo, mas isso tem uma consequência sobre os alunos que ali estão. Então é comum muitas vezes você ver alunos falsificarem a sua nota para chegar em casa e não serem repreendidos pelos pais, porque eles sabem que até mesmo a aprovação de seus pais depende da aprovação da escola, daquilo que os professores passam, da nota que os professores dão para os alunos. Então a dependência emocional é a quarta lição que é ensinada nas escolas. E o aluno não mais confia em si mesmo, ele fica esperando alguém dizer para ele o quanto ele vale. Ele fica esperando alguém dizer para ele qual é a nota dele. Ele não tem autoestima, ele não confia em si mesmo, ele não percebe as suas qualidades e o seu próprio valor. E a quinta lição que John Taylor Gatto vai dizer que as escolas ensinam para os alunos também é a dependência não emocional, mas intelectual. Ele vai dizer que os bons alunos sempre esperam os professores dizer o que eles devem fazer. Essa lição, ele vai dizer, é a mais importante de todas para as escolas. Essa lição da dependência intelectual ensina os alunos e, por consequência, os adultos a esperar que outras pessoas mais qualificadas do que nós, pessoas mais instruídas do que nós, dê sentido para a nossa vida. Fale para nós como nós devemos viver e qual é o propósito dela. Dependência intelectual transforma os alunos em gados bem treinados, que vão sempre fazer aquilo que lhes mandam, sem questionar e sem perguntar se isso de fato está certo ou não. Então essa lição da independência intelectual faz com que os alunos fiquem presos, que eles não cresçam, que eles não amadureçam. E é interessante que em qualquer escola, em qualquer lugar, onde você tem um aluno que vai além daquilo que o professor passa, daquilo que ele fala, esse aluno muitas das vezes ele é desprezado até mesmo pelo professor. Isso acontece principalmente nas universidades. Você tem que simplesmente aceitar e engolir tudo aquilo que o professor está falando, como se fosse verdade absoluta. Você não tem o direito nas faculdades, nas universidades e até mesmo nas escolas de fazer a sua pesquisa e trazer um contraponto, de falar, olha professor, eu acho que não é dessa forma, eu tenho visto esse outro lado e esse outro lado me parece mais verdadeiro. Se o aluno fizer isso, você sabe o que vai acontecer? Ele vai ser reprovado. Ele depende do professor emocionalmente, ele depende da aprovação do professor, e a escola gera também a dependência intelectual. O aluno ele tem que aprender apenas aquilo que o professor passa para ele. E aqui não está no livro, mas deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa que é autodidata, ela nunca fica naquilo que o professor fala, ela sempre vai além. Você sabe por quê? Porque quando você aprende apenas aquilo que passam para você, você nunca vai passar do nível daquele que te ensina. Mas quando você tem curiosidade para ir além e aprofundar nos temas por sua conta, o seu aprendizado ele não vai ter limites. Você vai conseguir aprender tudo aquilo que você quiser. E a partir do momento que você de fato entende o assunto, você consegue julgar se o que o professor está dizendo é real, é verdade ou não. Principalmente quando se trata de história, de filosofia, de sociologia, e todas essas matérias que nós temos visto que tem sido muitas das vezes distorcida no nosso tempo, distorcida na nossa modernidade, para passar uma visão de mundo maravilhosa que na verdade não existe, ok? Então cada professor é adepto a algo e é isso que ele vai trazer para os alunos. E o aluno que tem essa independência intelectual do professor, ele vai ser uma marionete na mão desses professores. E quando eles crescerem, eles vão sempre esperar que alguém lhes diga o que fazer, porque eles não têm a curiosidade de romper, de procurar em outras fontes, de aprender mais, de crescer mais. Então essa é a quinta lição que as escolas ensinam
para os alunos, para que eles sejam emburrecidos desde criança e, por consequência, quando se tornam adultos, se tornam como marionete na mão desse sistema. E nós chegamos então na sexta lição que as escolas ensinam para os alunos, que é a autoestima provisória. John Gatto vai dizer que por meio de boletins e notas que são enviados para os pais, isso aqui é interessante, porque a escola envia os boletins para os pais e esses boletins vão dizer se os pais devem aprovar ou desaprovar os seus filhos. O pai, ele não aprova ou desaprova o filho baseado no seu conhecimento do filho e na sua convivência com ele, nas atitudes que ele vê o filho fazer, mas ele aprova ou desaprova baseado em uma nota que chega para ele todos os meses, ou no trimestre, ou no semestre, e a partir daquele boletim, a partir daqueles avisos, o pai então ele vai ou castigar, condenar o filho, ou recompensar o filho. E isso tem gerado então uma autoestima provisória para os alunos. E John Gatto vai dizer que essa lição ela ensina então que os alunos não devem confiar em si mesmos. Elas não devem confiar nem nos seus pais, elas devem confiar sim nas autoridades credenciadas, nos professores, nos diretores dos colégios, das escolas, porque eles que vão avaliar e vão dar nota para os alunos. Eles vão dizer para os alunos quanto que eles valem de verdade. Agora veja bem, nós temos na história várias pessoas que não foram tão bem nesse sistema de escolarização, mas que foram bem-sucedidas na vida. Pessoas que talvez tiravam notas vermelhas, mas que tinham sim uma inteligência natural, só que não era desenvolvida nos colégios. Quantas pessoas depois de saírem das escolas aprenderam de fato? Quantas pessoas depois que deixaram o colégio, depois que se formaram, ou que até abandonaram, pessoas que no julgamento dos professores, daqueles que eram credenciados, eram pessoas burras, pessoas que não aprendiam, mas simplesmente abandonam as escolas e se tornam grandes empresários, pessoas bem-sucedidas. E muitas das vezes é interessante isso, aqueles que se formam nos colégios e nas universidades vão trabalhar para eles, vão trabalhar para essas pessoas que, abandonando as escolas, descobriram a sua motivação, descobriram a sua inteligência, o seu conhecimento. Então essa é a sexta lição que é ensinada nas escolas, a autoestima provisória. E chegamos então na nossa sétima lição, que é ensinada nas escolas para emburrecer as crianças e, por consequência, os adultos. E a sétima lição que John Gatto vai dizer que as escolas ensinam é que não é possível se esconder. Não tem como fugir da escola. Os alunos estão sempre sendo vigiados, seja pelos professores, seja pelos seus pares que ali estão, mas não tem como eles se esconderem, não tem como eles desenvolverem a sua individualidade. Aonde eles forem, a escola estará ali para vigiá-los, para ditar os seus passos, para conduzi-los da maneira que eles querem que as crianças sejam conduzidas. E é comum, muitas das vezes, você ver um aluno que não precisa ir ao banheiro, mas ele está ali sempre no meio daquela turma, no meio daquela multidão, e ele precisa de espaço, ele precisa de um pouco de individualidade. Então ele pede ao professor para ir ao banheiro, e ele depende da aprovação do professor. Ele depende do professor para ter um pouco de espaço. Eu acho tão interessante que isso não fica apenas nas escolas. Quando termina o período escolar, a escola continua vigiando o aluno em casa. Como que elas fazem isso? Por meio de lições, por meio de deveres. Ela manda os alunos para casa e ela sabe que o tempo que elas estarão em casa, elas poderiam desenvolver a sua individualidade, elas poderiam sair com seus pais, elas poderiam brincar na rua, elas poderiam aprender algo novo. Mas aí os professores enchem elas de dever e de lições, para que elas não tenham tempo para se desenvolverem. E aí elas chegam em casa e elas têm tanto dever para fazer, que além do período na escola onde ela está sendo vigiada, ela também é presa na casa. E ela passa todo aquele período que ela deveria estar brincando ou aprendendo algo novo, ela passa aquele período também dedicado às coisas da escola. É interessante que esse ano meu netinho passou as férias dele comigo, com a minha esposa, e ele chegou com uma malinha de roupa e uma bolsa com os deveres de férias, com as lições de férias. E tinha várias coisas para ele fazer. E eu acho interessante que no momento de férias, que ele podia divertir, distrair, que ele podia aprender outras coisas, foi posto para ele ali várias lições, onde ele iria ficar preso boa parte das suas férias,
dedicado à escola. Quando ele chegou em casa, nós vimos aquilo tudo, jogamos a bolsa de lado e nós fomos conversar com ele, fomos brincar com ele, fomos desenvolver a sua personalidade, fomos desenvolver a sua individualidade. Montamos tenda para ele brincar, jogamos bola, deixamos ele fazer algumas coisas na cozinha, ele fez gelatina, ele lia livros, ele contava história, colocava um monte de bichos na tenda e ia lendo os livros, contando as histórias da Bíblia para aqueles bichos que ali estavam. Ele convidou a minha esposa para tomar café com ele lá na tenda dele, onde ele colocou ali os pão de queijo, colocou uma xícara de café e eles passaram um dia lá brincando e conversando. Quando faltava cerca de 3 dias para ele voltar para a escola, eu sentei com ele em si e ajudei ele a fazer todo o dever de casa. E tudo foi feito em apenas um dia. Com um dia ele terminou o dever de casa, tudo que era para ele fazer. E ele falou para nós que essa foi uma das melhores férias dele. Então veja bem, nós não podemos deixar que as escolas aprisionem os nossos filhos dentro da nossa casa. Nós não podemos deixar que a individualidade das crianças sejam presas por causa de um sistema que não funciona. E eu acho interessante que o que John Gatto vai dizer nesse livro, para mim fez todo sentido, ele é real. E logo no começo desse livro vai dizer também que esse sistema escolar, embora muitas pessoas hoje olhem para ele e falem que ele não funciona, que ele não dá certo, porque falta investimento, né? E sempre procura uma justificativa. Se liberarem mais recursos, mais dinheiro, nós vamos melhorar a escola, nós vamos melhorar a educação, nós vamos aumentar as horas para que os alunos fiquem ali. E logo no começo desse livro vai ser dito que tudo isso é um engano, porque o que nós pensamos que está dando errado, na verdade está dando certo. A escola não é má sucedida, ela é bem sucedida naquilo que ela se propôs fazer. Ela se propôs a limitar e emburrecer os seus alunos. Ela se propôs a aprisionar e a ensinar essas 7 lições que nós colocamos aqui. E nisso que ela se propôs, ela é bem sucedida sim. Ela se propôs a formar não a personalidade dos alunos, mas a simplesmente trazer uma confusão para a mente das pessoas. E aí nós podemos questionar se isso é válido ou não, nós podemos questionar, uns são a favor, outros são contra. Eu particularmente prefiro a educação clássica, né? Eu prefiro que os pais eduquem seus filhos, não que eles os tirem da escola, mas que eles acompanhem atentamente tudo que é feito na escola e que eles não deixem que a escola governe o seu lar. É ele que tem que governar os seus filhos, é ele que tem que governar a sua casa, são os pais que têm essa responsabilidade. Mas entenda bem, quando você percebe o quadro geral, nós vamos ver que sim, as escolas têm trago um resultado negativo muito mais do que positivo. Para o autor, elas são bem-sucedidas naquilo que ela propõe. A população pensa que a escola não está cumprindo o seu dever, mas na realidade ela está sim. Esse é o papel da escola. E sabe de uma coisa? Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. As escolas vão continuar sendo assim. Vão continuar gerando pessoas para o mercado de trabalho, pessoas que não pensam, pessoas que são dependentes intelectuais, pessoas que são dependentes emocionais, pessoas que têm autoestima provisória, que depende de outra pessoa dar valor, dar sentido para a sua vida, pessoas que sabem a sua posição de classe, que nunca vão sair dali, então elas se acomodam naquele lugar onde ela está e fica ali para sempre, não tem problema nenhum. Então todas essas lições são ensinadas, elas são ensinadas com um propósito específico e a escola sim é bem sucedida naquilo que ela se propôs. E chegamos então no final deste livro, Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto. E se você concorda com o que foi dito aqui nesse livro, deixa aí nos comentários para que nós possamos te conhecer e para que nós possamos aprender uns com os outros, ok? Que Deus abençoe e até a próxima.